Sustentei meus pais financeiramente e assinei a hipoteca deles como fiador. Então, eles esqueceram meu aniversário e pediram $2.000 para a festa do meu pai. Por isso, cortei relações com eles e forcei a venda da casa deles. Desde que comecei meu primeiro emprego em tempo integral depois da faculdade, tornei-me um sistema de apoio financeiro não oficial para meus pais. Começou pequeno, ajudando com uma conta de luz aqui, uma compra de supermercado ali. Com o tempo, isso aumentou. Meus pais, para dizer o mínimo, não eram hábeis em administrar suas finanças. Meu pai trabalhava, mas sua renda era irregular, e minha mãe não trabalhava fora de casa. Eles viviam além de suas posses, um fato que se tornou mais claro para mim à medida que envelheci e entendi mais sobre dinheiro. Cerca de 10 anos antes do meu aniversário de 35 anos, quando eu tinha por volta de 25 anos, eles estavam prestes a perder a casa. Tinham uma hipoteca com a qual estavam lutando e precisavam refinanciar ou encontrar alguma forma de garanti-la. Eu tinha um bom emprego na época, uma pontuação de crédito sólida. Então eles me pediram para ser fiador em um novo contrato de hipoteca para a casa existente deles. Fiquei hesitante, pois entendi os riscos envolvidos em ser fiador. Eles apresentaram isso como uma medida temporária, algo para ajudá-los a se recuperarem, e me garantiram que administrariam os pagamentos. Enfatizaram que era apenas meu nome no papel para garantir o empréstimo devido ao crédito ruim deles e que não me custaria nada. Concordei com a condição de que eles seriam os únicos responsáveis por todos os pagamentos e que trabalhariam para tirar meu nome da hipoteca o mais rápido possível, talvez através de outro refinanciamento quando a situação financeira deles melhorasse. Este acordo foi verbal, um tema comum em meus negócios com eles. A casa em si era um lugar suburbano padrão de 3 quartos e 2 banheiros, mas era o lar deles. Eu nunca morei lá depois de assinar como fiador, eu tinha meu próprio lugar. Ao longo da década entre assinar como fiador e meu aniversário de 35 anos, continuei a fornecer assistência financeira. Não era apenas dinheiro para pequenos gastos, era substancial. Havia reparos nos 2 veículos deles, pagamentos de seguro, cobre os impostos prediais da casa da qual era coproprietário, que eles não conseguiram pagar em diversas ocasiões. Havia transferências diretas de dinheiro quando alegavam que não podiam pagar por mantimentos ou medicamentos essenciais. Ajudei a pagar por um telhado novo um ano, um novo aquecedor de água em outro. Também contribuí significativamente para o que eles chamavam de emergências familiares, que muitas vezes pareciam coincidir com o desejo de férias ou uma nova compra grande que eles não podiam estritamente pagar. Mantive registros dessas contribuições maiores, não por qualquer desconfiança inicial, mas porque eram somas significativas e eu precisava controlar minhas próprias finanças. Olhando para trás, esses valores somavam uma quantia considerável, bem na casa dos 6 dígitos. Os pedidos de dinheiro tornaram-se mais frequentes com o passar dos anos e minha própria estabilidade financeira parecia ser um gatilho para eles pedirem mais. Se eu recebesse uma promoção ou um bônus, a notícia de alguma forma chegava até eles e logo depois, um novo pedido aparecia. Tentei estabelecer limites e explicava que tinha meus próprios objetivos financeiros, meu próprio futuro para planejar. Essas tentativas geralmente eram recebidas com declarações de culpa da minha mãe, comentando sobre tudo o que fizeram por mim quando criança ou como a família deveria se apoiar incondicionalmente. Meu pai geralmente permanecia em silêncio, deixando minha mãe falar nessas situações. O padrão era que se esperava que eu desse, mas havia pouca reciprocidade em termos de respeito pelo meu tempo, meus esforços ou meus próprios eventos de vida. Meus aniversários, por exemplo, eram frequentemente esquecidos ou lembrados com um telefonema superficial de última hora. Se eu mencionasse alguma conquista pessoal, elas seriam recebidas com um breve reconhecimento antes que a conversa voltasse para as necessidades ou problemas deles. Era uma via de mão única. Eu era o provedor financeiro, o solucionador de problemas, mas não muito mais aos olhos deles, ou assim parecia. Paguei a mensalidade da faculdade da minha irmã mais nova por 2 anos quando eles não puderam, uma soma de cerca de $30.000. Eles prometeram me pagar de volta, mas nunca o fizeram. Cobri despesas médicas de emergência para meu pai, totalizando cerca de $15.000, depois que o seguro dele não foi suficiente. Novamente, uma promessa de reembolso que nunca se materializou. Até financiei uma parte significativa da celebração do 30º aniversário de casamento deles, uma festa que insistiram em dar apesar de sua situação financeira, porque minha mãe disse que era importante para o status social deles. Foram outros $10.000. Guardei recibos, registros de transferências bancárias, e-mails onde essas somas foram discutidas, não porque planejei nada disso, mas porque não eram quantias triviais, eram transações financeiras significativas. A casa para a qual fui fiador era uma fonte constante de ansiedade de baixo nível para mim. Eu verificava periodicamente para garantir que os pagamentos da hipoteca estavam sendo feitos, pois qualquer inadimplência afetaria meu crédito. Houve algumas situações de quase inadimplência, instâncias em que tive que intervir e fazer um pagamento para evitar uma multa por atraso ou uma marca negativa em meu relatório de crédito. Cada vez, me garantiam que não aconteceria novamente. Cada vez, eu ficava cético. Meu nome estava naquele título como coproprietário com direito de sobrevivência, conforme exigência do banco para eu assinar o empréstimo como fiador. Isso significava que eu legalmente possuía uma parte da casa. Na época, parecia uma formalidade para garantir o empréstimo. A semana do meu aniversário de 35 anos chegou e eu não esperava uma grande celebração. Nunca tive uma da minha família, mas pensei que talvez este ano pudesse ser diferente, um aniversário marcante. Eu havia mencionado isso algumas semanas antes, sem fazer alarde, apenas um comentário casual. Decidi organizar um pequeno jantar em um restaurante local. Convidei meus
meus pais, minha irmã, o marido dela e alguns amigos próximos. Fiz a reserva, confirmei. Enviei mensagens de texto alguns dias antes como um lembrete. No dia do meu aniversário, recebi uma breve mensagem de texto da minha irmã pela manhã: feliz aniversário, mas nada dos meus pais. À medida que a hora do jantar se aproximava, recebi uma mensagem da minha irmã dizendo que ela e o marido não poderiam ir, algo sobre um problema de trabalho de última hora para ele. Meus amigos apareceram, pelo que fiquei grato. Esperamos por meus pais, mas eles nunca chegaram. Não ligaram, não mandaram mensagem, nada. As cadeiras vazias na mesa eram bastante perceptíveis. Meus amigos tentaram manter o clima leve, mas foi difícil. Paguei a conta e tentei manter a compostura. Mais tarde naquela noite, liguei para meus pais e a ligação caiu na caixa postal. Deixei uma mensagem apenas perguntando se estava tudo bem. No dia seguinte, recebi uma mensagem da minha mãe: desculpe, perdemos seu jantar. Seu pai não estava se sentindo bem. Nenhuma explicação adicional, nenhum pedido de desculpas, apenas isso. Isso não era incomum. A saúde dele era frequentemente usada como motivo para a ausência deles ou para precisarem de algo. Cerca de uma semana depois, minha mãe me ligou. O tom dela era alegre, como se nada tivesse acontecido. Ela começou com uma conversa fiada e depois foi direto ao ponto. O aniversário de 60 anos do meu pai seria em alguns meses e ela estava planejando uma grande festa para ele. Descreveu o local que queria reservar, o buffet, a lista de convidados. Então ela disse: estamos um pouco apertados para o depósito e os pagamentos iniciais. Estávamos esperando que você pudesse ajudar. Precisamos de cerca de $2.000. Sentei-me ali, com o telefone no ouvido, ouvindo-a detalhar os planos para a extensa celebração dele. Uma semana depois de eles nem sequer terem reconhecido o meu aniversário, além de uma reserva de jantar esquecida. O contraste, a pura audácia daquilo, era gritante. Os anos de contribuições financeiras, os aniversários esquecidos, a hipoteca assinada como fiador, a expectativa constante de que eu proveria tudo. Tudo isso se fundiu naquele momento. Não disse muito ao telefone. Acho que apenas disse: vou ver o que posso fazer. E encerrei a ligação. Durante anos, eu havia cedido, havia dado, havia relevado. Desta vez, algo estava diferente. O descaso casual com o meu aniversário, seguido por um pedido de uma quantia significativa para a festa do meu pai, foi a gota d'água. Alguns dias depois, minha mãe mandou outra mensagem perguntando se eu havia enviado os $2.000. Fui ao meu aplicativo do banco e digitei os dados da conta da minha mãe, os mesmos que usei inúmeras vezes antes. No valor da transferência, inseri $1. No campo de referência, digitei para a festa do papai. Então, enviei. Imediatamente após enviar $1, entrei nos meus contatos do telefone, encontrei o número da minha mãe e o bloqueei. Fiz o mesmo com o número do meu pai e depois com o da minha irmã. Bloqueei quaisquer familiares que fossem principalmente intermediários para meus pais. Fui às plataformas de mídia social onde estava conectado com eles e os removi e bloqueei lá também. Foi um processo sistemático e não enviei nenhuma explicação, não entrei em nenhuma discussão. Simplesmente cortei a comunicação. O próximo passo foi a hipoteca. Eu era coproprietário da casa deles. Meu nome estava na escritura e na hipoteca. Entrei em contato com o banco que detinha a hipoteca e expliquei que era fiador e coproprietário e desejava proteger meus interesses. Perguntei sobre o processo para congelar qualquer refinanciamento ou alteração no empréstimo sem meu consentimento explícito por escrito. O banco me informou sobre os passos, que envolviam o envio de uma carta formal e documentação comprovando minha participação. Passei os dias seguintes preparando isso e enviei por correio registrado com aviso de recebimento. O efeito dessa ação seria impedi-los de pegar mais dinheiro emprestado usando a casa como garantia ou vendê-la sem minha assinatura. Dado o histórico deles, suspeitei que poderiam tentar alavancar ainda mais a propriedade se estivessem em dificuldades financeiras, e eu não estava mais disposto a ser silenciosamente cúmplice ou responsável. As semanas imediatamente seguintes a essas ações foram tranquilas do meu lado. Eu esperava uma explosão, ligações de números desconhecidos, e-mails, mensagens por meio de terceiros. Algo disso aconteceu. Minha tia, irmã da minha mãe, me ligou algumas vezes. Eu não atendi e ela deixou mensagens de voz, que ouvi. Era uma mistura de confusão, depois raiva, depois tentativas de me fazer sentir culpado, dizendo que minha mãe estava arrasada. Eu não respondi. A transferência de $1 obviamente causou uma reação. Minha mãe aparentemente ligou para minha irmã em prantos e minha irmã então tentou entrar em contato comigo, mas o número dela já estava bloqueado. O efeito principal de congelar a hipoteca nesta fase inicial foi interno. Eu sabia que tinha tomado uma medida para proteger meus interesses financeiros, mas isso não desencadeou um evento externo imediato com meus pais, pois eles não estavam ativamente tentando refinanciar naquele exato momento, até onde eu sabia. Foi uma medida preventiva. A vida continuou e concentrei-me no meu trabalho, nos meus amigos, na minha própria vida. A ausência das ligações deles, dos pedidos, dos dramas fabricados era perceptível. Foi uma redução significativa no estresse que eu não havia apreciado totalmente até que desapareceu. Cerca de 3 meses depois de bloquear todo mundo e congelar a hipoteca, recebi uma carta registrada. Não era dos meus pais, mas de um corretor de hipotecas. Era uma carta de notificação padrão endereçada a todas as partes da hipoteca atual, incluindo eu. A carta afirmava que havia sido feito um pedido para refinanciar a hipoteca existente da casa dos meus pais e também buscava adicionar uma linha de crédito com garantia hipotecária. Meus pais estavam tentando refinanciar e extrair o valor patrimonial do imóvel. Crucialmente, os documentos indicavam que minha assinatura aparentemente não constava
no pedido inicial deles a este corretor, ou eles estavam tentando prosseguir sem meu envolvimento direto, talvez esperando que o corretor não verificasse rigorosamente todos os detalhes de propriedade ou que minha notificação de congelamento não tivesse se propagado totalmente por todos os sistemas. Minha ação anterior de notificar formalmente o credor atual e colocar uma retenção cautelar provavelmente sinalizou essa nova tentativa, ou o corretor estava fazendo a devida diligência que descobriu minha participação. Em minha comunicação anterior com o banco original, a carta era provavelmente um requisito legal, garantindo que todos os proprietários registrados fossem informados de tal solicitação. Isso era uma indicação clara de que estavam tentando contornar meu envolvimento e acessar o valor patrimonial de um imóvel do qual eu era coproprietário sem meu consentimento. O valor patrimonial existia em parte porque o imóvel havia se valorizado ao longo dos anos, mas também porque eu havia evitado inadimplências e contribuído para sua manutenção. Se eles conseguissem, poderiam sobrecarregar o imóvel com mais dívidas pelas quais eu seria parcialmente responsável se eles novamente deixassem de pagar, e isso diminuiria qualquer valor patrimonial real que eu detinha. Então, é aqui que estou. Eles tentaram agir pelas minhas costas para refinanciar um imóvel do qual sou coproprietário, e isso depois de anos de exploração financeira, culminando no incidente do aniversário e no pedido de mais dinheiro. Minhas ações iniciais foram cortar o contato e proteger a hipoteca de alterações unilaterais. Agora, eles me forçaram a ir além e tenho uma participação legal naquela casa. Também tenho registros de quantias substanciais de dinheiro que eles me devem, as quais eu anteriormente havia dado como perdidas. Dada a ação mais recente deles, estou considerando minhas opções. O que devo fazer? Tenho justificativa para tomar medidas mais agressivas para recuperar o que é meu e me remover completamente desta situação, mesmo que isso signifique consequências significativas para eles? Não estou buscando reconciliação. Estou procurando uma maneira de finalizar essa separação da minha vida da deles, especialmente financeiramente. Atualização 1. Passaram-se aproximadamente 4 semanas desde minha postagem original. Quero começar agradecendo as contribuições que recebi. Muitos comentários e mensagens privadas ecoaram sentimentos semelhantes em relação à situação. O consenso geral foi que as ações dos meus pais realmente passaram dos limites e que eu tinha justificativa para tomar medidas para proteger meus interesses financeiros. Surgiram várias perguntas sobre os detalhes da situação, que esclarecerei agora, pois foram pertinentes ao meu processo de tomada de decisão. Quando assinei a hipoteca como fiador, 10 anos antes do meu aniversário de 35 anos, fui adicionado à escritura da casa como coproprietário com direito de sobrevivência. Esta foi uma exigência do credor porque eu estava assumindo a obrigação da hipoteca. Isso significava que eu não era apenas um garantidor, eu era um coproprietário legal do imóvel. Na época, eu tinha 25 anos e embora entendesse que isso me dava uma participação, o foco principal então era simplesmente ajudá-los a evitar a perda da casa. Meus pais haviam enfatizado que era apenas uma assinatura para ajudá-los, e nunca discutimos em profundidade as implicações da copropriedade, como funcionaria uma futura venda ou compra da minha parte. Isso foi uma falha significativa da minha parte, impulsionada pela juventude e pelo desejo de ajudar. Muitos pediram um detalhamento dos $200 mil. Tenho analisado meus registros financeiros meticulosamente. Os $200 mil são uma estimativa aproximada, mas conservadora. Os principais itens incluem cerca de $45 mil em transferências diretas de dinheiro para a conta bancária deles ao longo de aproximadamente 10 a 12 anos, normalmente para cobrir déficits em contas ou despesas inesperadas, geralmente em quantias de $300 a $1.000 por vez, $30.000 para a mensalidade da faculdade da minha irmã, que eles concordaram em reembolsar, $15 mil para despesas médicas do meu pai não cobertas pelo seguro após uma cirurgia, $10 mil para a festa de 30º aniversário de casamento deles, aproximadamente $25 mil em pagamentos de IPTU e seguro residencial que fiz para a casa deles ao longo dos anos, quando alegavam não poder pagar. Isso foi para proteger o patrimônio e minha classificação de crédito vinculada à hipoteca. Cerca de $20 mil para grandes reparos na casa, $12 mil para a substituição do telhado e $8 mil para um novo sistema de ar-condicionado, aquecimento e aquecedor de água, despesas relacionadas a carros, estima em torno de $18 mil. Isso inclui quitar um empréstimo do carro da minha mãe, $7 mil, mais inúmeras instâncias de cobertura de contas de reparos caros e seguro para os veículos de ambos. Empréstimos e apoios diversos. O restante compreende empréstimos menores para coisas como substituição de eletrodomésticos, assistência para a consolidação de dívidas que solicitaram e outras crises financeiras pontuais, nenhuma das quais foi reembolsada. Tenho extratos bancários, recibos digitalizados de grandes reparos e trocas de e-mails onde muitas dessas quantias e as promessas de reembolso foram discutidas. Como afirmado antes, recebi uma carta registrada de um corretor de hipotecas. Minha notificação anterior ao credor original, aquele que detém a hipoteca atual, havia de fato sido registrada. Quando meus pais procuraram um novo corretor para refinanciamento e uma linha de crédito com garantia hipotecária, a busca de titularidade conduzida por este novo corretor teria revelado meu nome como coproprietário. O procedimento padrão então exige que todos os proprietários legais sejam notificados e consintam com novos ônus ou alterações na hipoteca. A carta que recebi foi provavelmente resultado da devida diligência do novo corretor ou de uma notificação acionada pelo sistema do credor original devido às minhas medidas de proteção anteriores. Ficou claro que eles iniciaram esse processo sem falar comigo primeiro. Ler os comentários confirmados
confirmou minha própria avaliação. A tentativa dos meus pais de refinanciar sem meu consentimento foi uma grave quebra de confiança e uma ameaça direta ao meu interesse financeiro no imóvel. Não se tratava apenas do dinheiro, era sobre o padrão contínuo de se sentirem no direito e de desconsideração por mim como indivíduo, com meus próprios direitos e bem-estar financeiro. Os conselhos que recebi, juntamente com minha própria determinação, levaram-me à conclusão de que medidas passivas não eram mais suficientes. Eles agravaram a situação ao tentar esse refinanciamento. Decidi que precisava me livrar completamente desse emaranhado financeiro e recuperar o que me era devido, na medida do legalmente possível. O primeiro passo que dei foi consultar um advogado imobiliário. Encontrei um especializado em disputas de propriedade e ações de divisão de bens. Apresentei todo o histórico, minha documentação referente à copropriedade da casa, a hipoteca em meu nome e os registros das substanciais contribuições financeiras que fiz ao longo dos anos. Meu advogado analisou os documentos relacionados à escritura da casa e à hipoteca e confirmou meus direitos como coproprietário. Meu advogado redigiu e enviou imediatamente uma notificação extrajudicial para cessar e desistir ao corretor de hipotecas que me havia notificado sobre o pedido de refinanciamento. Esta carta declarava formalmente minha copropriedade, que eu não consentia com nenhum refinanciamento ou ônus adicional sobre o imóvel, e que qualquer tentativa de prosseguir sem meu consentimento explícito por escrito resultaria em ação legal. Isso efetivamente interrompeu o pedido de refinanciamento deles com aquele corretor específico. Simultaneamente, meu advogado preparou uma carta formal para meus pais e esta carta foi enviada por correio registrado com aviso de recebimento. Ela delineava minha posição, mencionava a tentativa recente deles de refinanciar sem meu consentimento e declarava formalmente meu desejo de encerrar o acordo de copropriedade. Oferecia a eles duas opções. Opção A: comprar minha parte legal da propriedade e minha parte seria calculada com base no valor de mercado atual menos o saldo devedor da hipoteca. A carta especificava que uma avaliação profissional seria necessária para determinar o valor justo de mercado. Opção B: se eles não pudessem ou não quisessem comprar minha parte dentro de um prazo especificado, propusemos 60 dias, eu solicitaria ao tribunal uma venda judicial para divisão, extinção de condomínio. Uma venda judicial para divisão é uma venda ordenada pelo tribunal de um imóvel de propriedade conjunta, com os lucros sendo divididos entre os proprietários de acordo com suas respectivas participações. A carta deixava claro que eu estava falando sério sobre seguir com isso. Juntamente com a carta referente à propriedade, foi incluída uma prestação de contas detalhada e separada dos aproximadamente $200 mil em despesas passadas que cobri ou emprestei a eles, para as quais eu tinha registros. A carta afirmava que, embora alguns desses fossem presentes na época, muitos, como a mensalidade da faculdade e as despesas médicas, vieram com promessas explícitas, ainda que verbais, de reembolso. Outros itens, como cobrir o IPTU de uma casa da qual sou coproprietário, foram despesas que incorri para proteger meu interesse no ativo deles, as quais agora buscava recuperar como parte do desemaranhamento financeiro geral. A carta declarava minha intenção de buscar essas dívidas por vias legais se um acordo razoável não pudesse ser alcançado em conjunto com a resolução da propriedade. Entendíamos que recuperar os $200 mil integralmente poderia ser difícil, especialmente as porções que poderiam ser argumentadas como presentes, mas incluir tudo era uma postura de negociação e um reflexo do desequilíbrio financeiro total. Os itens com promessas claras de reembolso, mensalidade da irmã, despesas médicas do pai, eram reivindicações mais fortes. A notificação extrajudicial para cessar e desistir enviada ao corretor de hipotecas interrompeu aquela tentativa específica de refinanciamento imediatamente. O corretor confirmou o recebimento e afirmou que não prosseguiria sem o consentimento de todos os proprietários legais. A entrega da carta registrada aos meus pais causou alvoroço previsível, embora eu tenha ficado sabendo por terceiros. Minha irmã, apesar de estar bloqueada, conseguiu me enviar uma mensagem através de um conhecido em comum. A mensagem transmitia que meus pais estavam arrasados, não conseguiam acreditar que eu faria isso com eles, e que minha mãe estava ficando doente de preocupação. Não houve reconhecimento das ações deles, nenhum pedido de desculpas, apenas indignação e tentativas de me fazer sentir culpado, mas não respondi a essa comunicação indireta. Meus pais não responderam diretamente à carta do meu advogado nas primeiras semanas. Meu advogado informou que isso não era incomum e que o próximo passo, se continuassem a ignorar a exigência, seria entrar com a ação de divisão, extinção de condomínio, no tribunal. Atualização 2. Passaram-se aproximadamente 9 meses desde minha primeira atualização e quase um ano desde minha postagem original detalhando o incidente do aniversário e minhas ações iniciais. O processo que se seguiu ao envio das cartas do meu advogado foi demorado e, como esperado, nada amigável. Após o período inicial de 60 dias concedido na carta do meu advogado para que meus pais respondessem à exigência de compra da minha parte ou venda do imóvel, eles finalmente responderam, não diretamente, mas por meio de um advogado que contrataram. A resposta inicial do advogado deles foi uma tentativa de minimizar minhas reivindicações. Argumentaram que muitas das minhas contribuições financeiras foram presentes, que meu nome constava na hipoteca apenas como um facilitador e que forçar a venda da casa deles era uma ação agressiva e desnecessária. Fizeram uma oferta baixa para comprar minha parte, um valor significativamente inferior até mesmo a uma estimativa conservadora de seu valor com base nas avaliações de imóveis locais. E não abordaram de forma alguma a reivindicação separada da dívida de $200 mil. Meu advogado e eu rejeitamos a oferta deles. Já havíamos encomendado uma avaliação independente do imóvel, que o avaliou em $450 mil e o saldo devedor da hipoteca era de aproximadamente
aproximadamente 150 mil dólares. Minha metade legal da participação no patrimônio líquido, portanto, era de aproximadamente 150 mil dólares e a oferta deles foi de 50 mil dólares. As negociações por meio de nossos respectivos advogados seguiram por várias semanas, sem resultados. O lado dos meus pais parecia indisposto a aceitar a realidade da minha copropriedade legal e o valor real de mercado do imóvel. Eles também se recusaram terminantemente a discutir os 200.000 dólares em dívidas passadas, com o advogado deles afirmando que eram reivindicações inexequíveis baseadas em boa vontade familiar. Embora a parte disso, sem dúvida, fosse o caso, parcelas como os fundos para a educação da minha irmã e grandes somas específicas apresentadas como empréstimos estavam documentadas de forma mais robusta. Dado o impasse, meu advogado prosseguiu conforme o planejado e entrou com uma petição de venda judicial, extinção de condomínio, no tribunal. Esta ação legal solicita formalmente que um juiz ordene a venda do imóvel e a distribuição equitativa dos lucros entre os coproprietários. A apresentação desta petição pareceu agravar a situação da perspectiva deles. O processo judicial para uma venda judicial não é rápido e houve petições, respostas e, eventualmente, uma data para audiência foi marcada. O advogado dos meus pais tentou atrasar o processo, alegando dificuldades e afirmando que estavam tentando obter fundos para comprar minha parte, mas nunca apresentaram uma oferta crível. Em relação à dívida de 200 mil dólares, meu advogado aconselhou que buscar o valor total por meio de um processo judicial separado seria caro e o resultado incerto para algumas partes. No entanto, ele sugeriu que poderíamos usar as porções mais documentadas dessa dívida. Cerca de 60 mil dólares referentes a empréstimos diretos com discussões sobre reembolso e pagamentos de contas grandes específicas que cobri para eles com o entendimento de que seria reembolsado, como alavancagem em qualquer acordo final referente à casa. A estratégia era focar na vitória clara, o patrimônio líquido da casa, e ver se parte da dívida poderia ser recuperada como parte dessa negociação mais ampla. Após vários meses e algumas breves aparições no tribunal, às quais compareci, mas meus pais não, apenas o advogado deles estava presente, o juiz analisou as evidências de copropriedade, as negociações fracassadas para a compra da minha parte e a variação. O juiz decidiu a meu favor e ordenou a venda judicial do imóvel. O tribunal nomeou um terceiro neutro, um corretor de imóveis licenciado, muitas vezes chamado de perito judicial ou administrador judicial nessas vendas, para gerenciar a venda da casa no mercado aberto. Isso significava que meus pais não podiam mais controlar o processo de venda ou o preço. O agente nomeado pelo tribunal anunciou a casa e levou cerca de 2 meses para se obter uma oferta sólida. A casa foi vendida por 435 mil dólares. Isso foi um pouco abaixo da avaliação inicial, mas um preço justo de mercado, dada a necessidade de vender. Deste valor, a hipoteca restante de aproximadamente 148.000 dólares havia reduzido um pouco ao longo dos meses, foi paga primeiro. Em seguida, foram deduzidas as custas judiciais de ambas as partes associadas diretamente à venda e à própria ação de divisão. Após a hipoteca e as taxas essenciais relacionadas à venda, restaram aproximadamente 270 mil dólares. Minha parte legal como coproprietário de 50% era de 135 mil dólares. Antes da distribuição final, meu advogado engajou-se em uma rodada final de negociação com o advogado dos meus pais sobre as dívidas pendentes, especificamente a porção mais documentada de 60 mil dólares. Diante da realidade da casa sendo vendida e dos fundos disponíveis, e talvez para evitar mais custos legais caso eu buscasse a dívida separadamente, o advogado dos meus pais concordou em quitar uma parte dessa reivindicação com a parcela deles dos lucros. Eles concordaram que eu recebesse 40 mil dólares adicionais da parte deles no acordo referente às dívidas passadas. Assim, dos lucros da venda da casa, recebi minha parte de 135 mil mais 40 mil dólares. Meus pais receberam os 95 mil dólares restantes. Isso foi uma redução significativa do que teriam tido se tivessem administrado suas finanças ou comprado minha parte de forma justa anteriormente. Com apenas 95 mil dólares da venda e tendo que pagar seus próprios honorários advocatícios desse valor, que não foram insignificantes devido às tentativas deles de lutar contra a divisão, meus pais não tiveram o suficiente para comprar outra casa na mesma área. Nem tinham um bom histórico de crédito. Tiveram que se mudar para um pequeno apartamento alugado. A perda da casa em que viveram por décadas foi uma consequência direta da cadeia de eventos iniciada com minha decisão de não mais financiar o estilo de vida deles e a subsequente tentativa de refinanciar a hipoteca sem meu consentimento. A pressão financeira também levou a outras consequências para eles. Os 95.000 dólares, após honorários advocatícios e custos de mudança, provavelmente diminuíram rapidamente. Ouvi indiretamente, através do mesmo conhecido que minha irmã havia usado antes, embora eu não tenha solicitado essa informação, que eles tiveram que vender um de seus 2 carros, um SUV mais antigo, porque não podiam arcar com o seguro e possíveis reparos. O trabalho esporádico do meu pai aparentemente tornou-se ainda mais escasso, e eles estavam passando por dificuldades significativas. Quaisquer economias que pudessem ter foram provavelmente esgotadas durante a batalha legal ou consumidas pelas dívidas que acumularam em outros lugares. Essencialmente, sua base financeira,
que por muito tempo fora sustentada por minhas contribuições e depois pelo patrimônio líquido da casa, desmoronou quando esses apoios foram removidos. Assim que os fundos foram transferidos para minha conta, meu envolvimento na vida deles foi completamente encerrado. Não houve mais comunicações. Eu tinha meu dinheiro, meu nome estava fora da hipoteca e da escritura, e eu estava livre das obrigações financeiras e do desgaste emocional que eles representavam. Não olhei para trás e minha vida tem sido consideravelmente mais calma e focada em meus próprios objetivos. Usei os fundos recuperados para reforçar meus próprios investimentos e estou considerando comprar um imóvel para mim, um que estará unicamente em meu nome. Todo o processo, desde o incidente do aniversário até o acordo financeiro final, levou pouco mais de 1 ano. Eles perderam a casa, um carro e a estabilidade financeira como a conheciam. Saí com uma parte do que me era devido e, mais importante, com minha independência financeira deles totalmente garantida.